Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rubens para mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar aí sobre resultados de empresas do quarto trimestre de 2023. E a empresa de hoje nada mais é do que o Banco Paine, um banco aí que vem mostrando uma evolução estrondosa nos seus resultados e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nem sobre se esse crescimento do banco vai se manter aí em 2024. Lembrando que eu já trouxe vídeos sobre o Banco Paine aqui. Vou deixar aqui no card e na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que o Banco Paine é aí uma instituição pequena em relação a Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, porém é uma instituição que vem entregando aí um resultado muito bom para os seus acionistas, tanto em dividendos quanto no crescimento do valor das suas ações. Mas vamos entender aí e quais são as perspectivas para 2024. Mas antes da gente partir aqui para o nosso conteúdo, vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, meu amigo, tá esperando o quê? Inscreva-se e acompanhe aqui todos os vídeos que a gente vem trazendo sobre educação financeira e sobre o mercado financeiro brasileiro. Só lembrando que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui apresentado. Já partindo aqui para o resultado do Banco Paine, a gente vai falar um pouquinho sobre os destaques aqui primeiramente. A gente vê que a instituição vem tendo aí um crescimento estrondoso, pagou aí juros sobre capital próprio em 2023, totalizando aí 61,1 milhões de reais distribuídos aos seus acionistas, representando aqui um dividend yield de 14%. É claro que esse dividend yield aqui tem muito a ver também com o preço das ações neste momento. Só que a gente vê aqui que o lucro líquido da empresa foi crescente aí no quarto trimestre de 2023 e também no ano de 2023 contra o ano de 2022. E muito disso devido à sua carteira de crédito expandida e também o varejo colateralizado, que é algo que cresceu muito dentro da carteira de crédito expandida da instituição e que trouxe essa melhora em seus resultados. A gente vê aqui um ROI estrondoso de 25% no quarto trimestre de 2023 e um ROI de 19,1% aí no ano de 2023. Um ROI de 19,1% é um excelente ROI para uma instituição financeira. O fundo deles também vem crescendo aqui com 12,7 bilhões de reais e um índice de Basileia aqui dentro das ordens aí de 13,8%. Lembrando que o Banco Central exige aí no mínimo uma Basileia de 11% para as instituições brasileiras. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre a carteira de crédito expandida. Isso aqui é muito importante, porque se a gente vê, basicamente a instituição ela vem crescendo muito a sua carteira de crédito expandida, um crescimento aí de 48% em relação ao mesmo período aí do ano anterior. Em dezembro de 2022, a instituição tinha uma carteira de 6,5 bilhões de reais e fechou aí 2023 com uma carteira de 9,6 bilhões de reais, um crescimento estrondoso. Só que quando a gente olha com mais atenção para essa carteira de crédito deles, a gente consegue ver o quê? Que o que mais cresceu foi o varejo colateralizado. E a gente sabe que essa parte de varejo em relação a crédito é algo um pouco delicado, devido ao fato que normalmente os clientes do varejo eles têm aí uma avaliação um pouco mais baixa. Tanto quando a gente olha aqui para a distribuição de rating da carteira D até H, a gente vê que representa aí hoje cerca de 3,8% da carteira. A gente também consegue ver aqui na inadimplência de 90 dias que alguns índices estão crescendo. O varejo colateralizado, por exemplo, até junho de 2023, ali no segundo trimestre de 2023, ele era zerado. E agora ele já tem aí algo na casa de 0,3. É pouca coisa? Só que se a gente olha que ele não tinha nada e agora tem 0,3%, a gente já teve um grande crescimento aí. As pequenas e médias empresas também era abaixo de 1% e agora está aqui variando mais ou menos ali na casa de 1,6%. As grandes empresas, por sua vez, tiveram uma retração aqui na inadimplência de 90 dias, caindo de 1,4% para 0,2%. Isso aqui é importante. Quando a gente olha para a inadimplência total da carteira da instituição, ela teve uma queda de 0,8% para 0,3%. Então,
teoricamente aqui, em relação à inadimplência, a instituição está ok, né, com bons resultados aí nessa inadimplência de 90 dias. A gente vê que a distribuição por prazo, né, é de prazos mais curtos. 66% de carteira da instituição tem duração de 1 a 3 anos nos seus contratos, né, e aqui 24% tem duração aí entre 3 e 12 meses. Então são contratos relativamente curtos, até pelo fato que a maior parte da carteira, né, ela está aí vinculada ao INSS e também ao FGTS, que a gente vai dar uma olhadinha mais abaixo na abertura de carteira do varejo colateralizado. Descendo aqui, olhando um pouquinho para a carteira de crédito das empresas, a gente vê aqui, né, que eles têm uma distribuição bem legal nos tipos de produtos que eles oferecem para as empresas: capital de giro, trade finance, fianças, TVMs, né, e produtos de desconto. A gente também olha que a distribuição setorial deles, né, é bem interessante, pelo fato de que o agronegócio aqui, né, e o imobiliário representa aí praticamente quase 50%, né, da carteira deles, totalizando aqui 42%, né, da distribuição setorial, e que são dois setores da economia no Brasil que são muito fortes e estão em franco crescimento, né, que é o imobiliário e o agronegócio, principalmente o agronegócio com a participação aqui de 26%. Também temos indústria, químicos, serviços, tem outros aqui, uma distribuição bem legal, o que reduz o risco dessa carteira de crédito. Ponto bem interessante, né, o índice de penetração por produto. A gente vê que boa parte dos clientes deles, né, mais de 70% da carteira, possui mais do que 2 produtos, né, tendo uma média da carteira de cliente deles de 2,6 produtos por cliente. Então a maior parte dos clientes, né, contratam mais de um serviço com a instituição, e isso de certa forma é muito bom, né, porque aumenta, né, o período que aquele cliente vai ficar ali, né, junto com a instituição, gerando receita para ela. Olhando aqui para a mesa de clientes, né, isso aqui também é bem legal da gente olhar, que a gente vê aqui que os principais produtos na mesa de clientes deles em relação ao funding, né, e as grandes empresas, a gente tem aqui a parte de juros, moedas e commodities. E 63% da carteira deles é representadas aí, né, por clientes AA e também aqui por clientes A, né, que são clientes aí bons pagadores, vamos dizer assim. Isso aqui é bem interessante, eles estão tendo bastante emissão de CRA, CRI, né, entre outras letras financeiras, totalizando aí 468 milhões, né, nesse período. Olhando aqui para a abertura da carteira do varejo colateralizado, a gente vê que a parte de INSS cresceu muito, né? Saiu lá de cerca de 683 milhões para 2,9 bilhões de reais agora em dezembro de 2023. Então a gente vê que dentro dessa parte de varejo, principalmente, né, está presente aí o INSS. O FGTS também vem crescendo bem, né? Saiu lá de 239 milhões para 793 milhões agora no final de 2023. Então o FGTS e o INSS é a maior parte dessa carteira do varejo colateralizado. De certa forma, isso traz uma segurança, né, porque é desconto diretamente em folha. Então isso reduz muito os riscos. Só que a gente tem um ponto importante aqui, né, a lembrar. O nosso governo atual já falou sobre, né, ver mudanças em relação ao saque aniversário do FGTS, que é o que está dando, né, aí uma expansão na carteira de clientes de muitas instituições bancárias, principalmente as pequenas, em relação, né, ao adiantamento do FGTS, né, o que faz com que esse varejo colateralizado acabe crescendo dentro da carteira dessas instituições. Então é um ponto a gente observar, né, que pode ser que dependendo das mudanças que aconteçam em relação ao FGTS, né, isso pode vir, né, a penalizar essas instituições de alguma forma. Em relação ao INSS, né, é bom a gente ficar um pouco atento a isso também, porque a gente não sabe quais são as mudanças que o governo pode trazer. Então a gente vê aqui que o varejo colateralizado traz uma certa segurança, né, mas também traz aqui um certo receio em relação, né, ao que o governo pode mudar e que pode afetar aí as instituições que são muito dependentes, né, desse resultado. Por que muito dependentes? Se a gente olhar, a instituição tem 9,6 bilhões ali mais ou menos de carteira, né, expandida, sendo que basicamente metade disso, 4,7 bilhões de reais, é de varejo colateralizado. Então é algo importante a se ficar de olho quando se fala aí de Banco Paine. Já olhando aqui para o desempenho financeiro da instituição, a gente vê aqui que o lucro líquido da instituição vem crescendo, né, fechou aí o quarto trimestre com 62,2 milhões de reais de lucro,
né? E o ano de 2023 fechou aí com um lucro de 180,9 milhões de reais. No quarto trimestre, né, a gente vê aí um ROI bem interessante de 25% e no ano aí um ROI de 19%. Isso aqui é bem legal, né? Isso mostra que a instituição está conseguindo, né, remunerar muito bem o capital que está sobre a sua tutela. A gente também vê aqui, né, um resultado operacional crescente no ano contra ano, né, mas a gente vê aqui uma queda do terceiro para o quarto trimestre, saindo lá de 96 milhões para 78,8 milhões. E quando a gente olha para a margem financeira, ela vem crescendo, né, fechou o ano aqui em 499 milhões, com um crescimento de 105% em relação a 2022. Em relação às despesas operacionais, a gente vê aqui um crescimento, né, relativamente pequeno, né, saindo de 184 milhões para 213 milhões, né, e um índice de eficiência um pouco menor, saindo de 87% para 39%, mas isso aqui é até normal devido ao crescimento, né, da carteira expandida da instituição. Consequentemente, com o crescimento da carteira de crédito, essa eficiência, né, e as despesas elas começam a mudar. Agora a gente vai lá para o site da análise de ações para a gente ver um pouquinho, né, o histórico da instituição. A gente vê aqui que a receita líquida versus o lucro líquido da instituição de 2016 a 2020 ela vinha demonstrando prejuízo, né, com uma receita líquida aqui abaixo dos patamares anteriores, e em 2021 a instituição, com a entrada do varejo colateralizado, conseguiu dar um up nos seus resultados, melhorando, né, a sua receita líquida e, consequentemente, né, trazendo aí a empresa para o lucro líquido. E isso representa muito o porquê que as ações da empresa cresceram bastante, né, devido ao fato de que ela saiu do prejuízo para o lucro. Mas até quando ela vai manter? Porque a gente olhando aqui nesse histórico desde 2004, a gente vê uma instituição sempre, né, mostrando um crescimento por um período, né, de 2004 a 2008 aqui, e de 2008, né, ela teve uma grande queda para 2019, subiu até 2011, né, e de 2011 até 2014 aqui, né, praticamente andou de lado, subiu um pouquinho em 2015 e teve essa queda brusca e entrou no prejuízo aqui no ano de 2016 e andou assim até 2020. Então, é um ponto importante a se olhar quando for estudar o Banco Pine, pensar em botar ele em carteira, né, olhar aqui o porquê desse prejuízo, né, essa volatilidade nas receitas, né, se isso realmente mudou dentro da instituição. Quando a gente olha, né, aqui para a cotação da empresa, a gente vê uma cotação que segue muito bem, né, aquele gráfico das receitas e do lucro, né, a gente vê que a empresa já bateu lá cerca de R$8 e hoje está na metade desse valor, na casa de R$4. Uma valorização nos últimos 12 meses de 153,37% e uma valorização no último mês de 3,92%, batendo aí atualmente R$ 4,51. Então a gente vê, né, um Banco Pine, uma instituição trazendo bons resultados, crescimento nos seus resultados, crescimento na carteira expandida, melhora na margem financeira, um índice de inadimplência de 90 dias muito baixo, né? A instituição está ok em relação a isso. O problema é até quando, né, que ela vai conseguir manter esse crescimento. Na videoconferência, eles falaram que estão com uma expectativa muito boa para 2024, né, e eles veem um crescimento ainda forte nesse ano. A questão é ir acompanhando, né, trimestre a trimestre e realmente ver, né, se a instituição vai conseguir manter essa expectativa que os seus gestores estão aí querendo. Mas basicamente, né, no nosso vídeo de hoje era trazer os resultados do Banco Pine, apresentar aqui para vocês um pouco da perspectiva para 2024. Lembrando que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo. E também vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E a gente vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.